E nesta quarta-feira, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, participou de audiência na CPI do MST. Ele rebateu as acusações de tortura em operações no Guarujá. Essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Depois de um questionamento da deputada Sâmia Bonfim, que chamou de chacina a operação da Polícia Militar no litoral, Derrite respondeu. Deputada, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Vamos lá, pessoal. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. Bom, e amanhã o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, estará conosco aqui no programa Oeste Sem Filtro. Silvio, o secretário foi convidado hoje na audiência na CPI do MST para esclarecer as invasões de terra aqui no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, mas acabou, claro, sendo questionado sobre essas operações que estão ocorrendo aqui na Baixada Santista. Sim, Paula. Olha só, o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, prendeu o José Rainha, tá? Que é o presidente, líder dessa facção, vou chamar assim, Frente Nacional de Luta, que é uma dissidência do MST. Ele é um ex-MST e ele foi preso por extorsão. Ele cobrava 2 milhões, ele cobrou 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para liberar, para desinvadir, vou usar entre aspas e o termo vai ser esse mesmo, uma fazenda, porque MST não ocupa nada, eles invadem propriedade privada e a Frente Nacional a mesma coisa. Eles agem à margem da lei, tá? Agora, é evidente que ele foi questionado sobre a Operação Escudo, que está acontecendo no Guarujá. Então, para a gente retomar muito brevemente, na quinta-feira da semana passada, durante uma patrulha no litoral, na Baixada Santista de São Paulo, em Guarujá, uma viatura da Rota, que é a tropa de elite da Polícia Paulista, foi atingida a bala, foi 4, 5 disparos, um deles atingiu um policial, um soldado militar, Patrick Reis, no tórax, ele morreu. O outro, um cabo, foi hospitalizado e passa bem. O que é que aconteceu no dia seguinte? A Polícia Militar do Estado de São Paulo decidiu não se dobrar ao crime organizado que se espraia numa velocidade enorme nessa região da Baixada Santista. O Guarujá tem características de Rio de Janeiro. Eles atiram de cima para baixo do morro. O crime organizado já montou barricadas nas entradas desse morro. O turismo no Guarujá, que é uma cidade belíssima, caiu, o comércio fechou as portas e hoje temos mais ou menos 30% de aumento no número de roubos, de furtos e inclusive um assalto a banco depois de 9 anos. O terror ataca essa região aqui no estado de São Paulo. A polícia reagiu, disse não, o crime não vai vencer. Isso é uma guerra contra o narcotráfico, isso é uma questão de domínio de território. 600 homens foram enviados para a Baixada Santista e começou uma caçada a quem matou um homem da lei, a quem matou um policial fardado em serviço defendendo a sociedade civil, que deixou um filho de 3 anos, uma mulher que também é policial e o restante de uma família enlutada hoje. Pois bem,
O criminoso foi preso. Antes de se entregar, gravou um vídeo em tom até de deboche, orientado por um advogado, dizendo que só se entregaria se o secretário de Segurança Guilherme Derrite e o governador Tarcísio de Freitas parassem uma chacina, uma matança que estava acontecendo em Guarujá. A mídia tradicional, evidentemente, fez aquilo que lhe é peculiar. Simplesmente apertou um botão, direitos humanos, vamos lá, coitado do bandido, a vitimização do bandido, a bandidolatria. É o que mais a gente vê acontecer no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, está acontecendo agora. Neste exato momento também, no Rio de Janeiro. Os colunistas disseram que a polícia de São Paulo é violenta, mata, que mataram indigentes, moradores de rua. Houve casos de tortura. Mentira. O IML já comprovou que não há nenhum caso de tortura. E eu queria aqui, Paula, além, evidentemente, de parabenizar o trabalho e o esforço da Polícia Militar para impedir que a Baixada Santista se torne o Rio de Janeiro. Eu queria aqui mostrar, talvez em primeira mão, porque mais ninguém aí na mídia tradicional acompanha isso, eles estão preocupados em dizer que a polícia mata. A OAB já apareceu, aliás, não apareceu em 6 meses, para defender um único preso político na Papuda, no caso dos homens, ou na Colmeia, no caso das mulheres. Mas apareceu agora. O padre Júlio Lancelotti apareceu, já apareceram todos eles, aqueles rostos conhecidos. Silvio Almeida já apareceu, dizendo que é preciso pôr um limite na polícia. O Flávio Dino apareceu, dizendo que houve excesso. Pois bem, 11 inocentes morreram, são 16 mortes até agora. 11 já foram identificados. Vamos começar pelo Fábio Oliveira Ferreira, um anjinho que morreu no Guarujá. Antecedentes: passagem por tráfico 3 vezes, roubo, sequestro e cárcere privado e homicídio. Inquérito: evasão mediante violência contra a pessoa, motim de presos, tráfico de drogas. Liderança do PCC na Baixada, ele é membro da quadrilha. Tinha uma pistola de marca Taurus, calibre 45, a numeração raspada. Um outro foi ainda desconhecido, foi ao ser encontrado atirando contra a polícia com uma calibre .40, uma Glock, fabricação austríaca. Felipe Vieira Nunes, sistema prisional, a cautelar, estava em medida de cumprimento de cautelar desde 2021, sendo assim proibido de frequentar bares, festas populares e afins. No horário, evidentemente, das 22 até as 16 horas, ele tem inquérito por roubo, tráfico, embriaguez ao volante, Estatuto do Desarmamento. Matheus Eduardo dos Santos da Silva, roubo, receptação, aliciamento de crianças e adolescentes. Processo por esses que eu já citei, apreendido com um radiotransmissor, uma pistola Taurus, calibre .38, também numeração raspada, 5 cartuchos íntegros, além de droga. Jefferson Júnior Ramos Diogo, antecedente, fraude, apreensão também, uma pistola calibre .40 com carregador com 8 cartuchos íntegros, uma 9mm, droga. Cleiton Barbosa Moura, tá? Egresso, ou seja, estava procurado, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, ele estava com a balança para medir o peso de entorpecente, aparelho celular, também tinha o rádio, uma pistola marca Taurus, calibre .40, 12 cartuchos íntegros. Rogério Andrade de Jesus, também egresso do sistema prisional por furto, receptação, associação criminosa, homicídio, lesão corporal, ameaça, concurso material e desobediência. Também armado, calibre 380, cartuchos íntegros e droga. William Santos de Oliveira, compromisso de comparecer a todos os processos e não mudar de interesse. Sem prévia autorização de juízo, ele estava foragido, preso já e com inquérito por furto, estelionato, falsa identidade, também droga, revólver, aí mais uma Taurus calibre 38. Evandro da Silva Belém, também mandados em cumprimento, portanto, outro foragido, Moacir da Silva Júnior, também cumpria a pena em razão de 2 condenações por roubo, e em fevereiro, progrediu para o regime aberto, estava lá, atirando contra a polícia com um revólver e uma faca. E Dimas Francisco Ferreira Cruz, aqui em Cerro, egresso, também em janeiro deste ano, roubo, ameaça, concurso material. Minha cara Paula Leal, esses são os 11 anjinhos do Guarujá, vítimas da polícia, uma chacina.
Pois é, Ana, desde a última sexta-feira, 58 pessoas foram presas aqui no estado de São Paulo, nessa Operação Escudo, que deve durar aí 30 dias. E o secretário de Segurança questionou o silêncio da deputada Sâmia Bonfim em relação a essa policial que recebeu um tiro pelas costas. Olha, Silvio, ufa, é difícil até de ouvir, né? Essa lista, e aí você volta para a imprensa, Sâmia, né, defendendo essa turma, o ministro da Justiça no Brasil defendendo essa turma. É a bandidolatria, né, que a esquerda tanto ama. Lembrando que o capitão Derrite aí mostrou um documento oficial dizendo que não, né, mesmo com essa ficha aí dessa turma, não houve tortura, não houve absolutamente nada do que eles estão tentando emplacar agora. Foi colocado aí, né, essa lista estarrecedora que o Silvio brilhantemente trouxe aqui para a gente. Armas, 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 Glock de fabricação austríaca, numerações raspadas de Taurus, fuzis, armas de guerra. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, vai continuar dizendo que essas armas vieram dos CACs, vieram de pessoas, cidadãos do bem, responsáveis, que têm as suas armas registradas, que passaram por todas as avaliações possíveis e impossíveis no Brasil, alguns para ter o porte e posse dessas armas legalizadas. Ele vai continuar falando esta mentira de que o crime organizado, as armas são fornecidas por pessoas, pelos CACs. É inacreditável isso. Então, assim, essa lista que o Silvio trouxe é devastadora para essa narrativa porca, implementada dia sim, dia não, aliás, dia sim e outro também, né, pela esquerda no Brasil, por deputados e deputadas como a Sâmia Bonfim, né, bandidólatras, porque não tem outra palavra. E o silêncio diante de uma policial, uma mulher alvejada pelas costas. Pelas costas. Então, mais uma vez, né, o nosso agradecimento às forças policiais no Brasil, e a todas as famílias desses policiais, né, que acordam todo dia de manhã, que eles colocam a sua farda, seu uniforme, muitos não sabem se voltam para casa. São heróis, são os nossos heróis. E aqui na Revista Oeste, nós batemos palma, tiramos o chapéu para a coragem desses heróis que querem simplesmente que a segurança no Brasil, nas nossas grandes, pequenas cidades, ela continue sendo mantida e que bandidos sejam encarcerados. E não... e aqui a gente não vai continuar em silêncio sobre presos políticos que são muito diferentes do que presos que deveriam estar encarcerados, e aí sim, vamos discutir aumento da pena, os tais lá 40 anos que o Lula queria para quem cometesse algum crime contra autoridades. E quando autoridades cometem crimes contra cidadãos? Vamos conversar sobre aumento de pena para essa turma aí, essa turma que tem fuzis, Glock de fabricação austríaca, cartuchos intactos, intrínsecos, né? Aos montes, a centenas. Essa gente precisa ficar encarcerada, sim.